A história de Dona Luísa, uma daquelas que se aninham no peito e nos fazem rever o que sabemos sobre força humana, tem suas raízes fincadas na aridez do Ceará de 1970, naquele ano de seca implacável, onde a fome apertava mais do que o sol escaldante. Luísa era uma menina de 13 anos, com olhos que já carregavam o peso de uma vida cheia de privações, mas também uma centelha de inteligência e curiosidade que a distinguia. Ela vivia em um pequeno vilarejo próximo a Canindé, em uma casa simples de taipa, dividindo a escassez diária com sua mãe, seu padrasto Zé Pequeno, um homem de poucas palavras e muitos vícios, e 3 irmãos menores. A vida no sertão ensinou-a cedo sobre o rigor da existência, sobre a necessidade de acordar antes do sol para buscar água em açudes distantes e sobre a importância de cada grão de feijão na panela vazia. Mas nada a prepararia para o que o destino lhe reservava. Naquela noite fatídica, o céu estava bordado de estrelas que, em sua indiferença, pareciam zombar da miséria humana que se desenrolava sob elas. Luísa sentia o gosto amargo da traição misturado ao pó que cobria sua garganta, um presságio do fim abrupto de sua infância. O rangido da porta de taipa ecoou no silêncio pesado quando seu Juvenal, o corpulento dono do armazém de Quixadá, adentrou a humilde morada com 3 sacos de farinha amparados nos ombros de um ajudante magro. O barulho surdo da farinha sendo depositada no chão batido da sala ressoou no peito da menina. Um som que, para sempre, estaria associado à sua própria negociação. "Tá aqui como combinado, Zé Pequeno?", disse seu Juvenal, a voz rouca, o suor escorrendo pela testa. "Agora a menina vem comigo." O olhar de Luísa buscou desesperadamente o da mãe, que estava encolhida em um canto escuro, o rosto escondido nas mãos, os ombros tremendo num choro silencioso que confirmava o terror iminente. "Pega tuas coisas e vamos embora", ordenou seu Juvenal, sua voz destituída de qualquer humanidade, sem sequer dirigir o olhar diretamente à menina. Com as pernas tremendo e o coração aos tropeços, Luísa arrastou-se até o quartinho onde dividia o pouco espaço com seus 3 irmãos menores. Eles a observavam, assustados e confusos, sem compreender por que ela estava cuidadosamente dobrando sua única muda de roupa limpa e um pequeno terço de madeira, presente valioso da avó, para guardá-los em um saco de estopa. O silêncio daquele pequeno cômodo era pesado, preenchido pela dor da despedida iminente e pela incerteza de um futuro que se abria como um abismo. Em cada beijo que depositou nos rostos infantis dos irmãos, Luísa sentiu o amargo pressentimento de que talvez nunca mais os visse, uma dor que se somava ao trauma da negociação em que fora envolvida. Quando Luísa finalmente se dirigia para a porta, sua mãe ergueu o rosto inchado e marcado pelas lágrimas. Num gesto de profunda desolação e resignação, ela se aproximou da filha, fez o sinal da cruz na testa da menina e sussurrou com a voz embargada pela dor: "Vá com Deus, minha filha." Foi a única despedida, o único consolo que sua mãe conseguiu oferecer, antes que o grito impaciente do padrasto Zé Pequeno cortasse o ar. "Anda logo, menina." Naquela noite, sob o céu imenso e indiferente do sertão cearense, Luísa embarcou em uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Uma trajetória marcada pela dor mais crua, sim, mas também pelo despertar de uma força e resiliência que a menina, em sua pouca idade, nem sequer sonhava possuir. Uma força capaz de moldar seu destino muito além do que aqueles homens poderiam imaginar. A vida no interior do Ceará sempre se mostrou em sua face mais bruta, mas o ano de 1970 se inscreveu na memória de todos como um dos mais cruéis. A seca, implacável, havia chegado antes do tempo e se instalara com a obstinação de uma visita indesejada que se recusa a partir, devorando essa esperança a cada dia que o sol nascia sem nuvens. Luísa, nascida e criada em um pequeno vilarejo próximo a Canindé, conhecia bem a face da necessidade, mas nunca a sentira tão visceralmente
como naqueles tempos de poeira e desespero. A casa, de taipa e teto de palha, com seu chão batido, testemunhava a luta diária de Luísa, sua mãe, Zé Pequeno e os 3 irmãos menores, por um mínimo de dignidade frente à implacável escassez. Seu pai verdadeiro havia partido cedo, levado pela febre amarela quando Luísa contava apenas 5 anos de idade, deixando um vazio que nunca seria completamente preenchido. 2 anos depois, sua mãe uniu-se a Zé Pequeno, um homem que, com suas poucas palavras, trazia o peso da bebida e da instabilidade para o lar. Desde tenra idade, Luísa assumiu a responsabilidade de cuidar da casa e dos irmãos, despertando antes mesmo do primeiro raio de sol para uma caminhada extenuante até o açude, quase 1 hora de distância, em busca de água, o ouro daquele período. Depois, auxiliava a mãe no preparo do café, quando havia o que comer, e se dedicava à limpeza e aos cuidados com as crianças enquanto sua mãe buscava trabalho lavando roupas nas casas das famílias mais abastadas da região, numa rotina exaustiva que parecia não ter fim. O padrasto Zé Pequeno era uma figura errante na vida de Luísa e sua família. Ele vinha e ia, às vezes desaparecendo por dias a fio, outras vezes retornando com alguns trocados que, invariavelmente, evaporavam na cachaça em pouco tempo. Quando estava presente, o ar da casa ficava denso, pesado, e qualquer pequena desavença servia de pretexto para gritos dirigidos à mãe ou tapas certeiros nas crianças. Com Luísa, ele mantinha uma estranha distância, talvez por notar na menina, desde pequena, uma altivez que o encarava sem medo, mesmo depois de receber algumas palmadas. Era um desafio silencioso, um olhar que não se dobrava e que talvez o fizesse hesitar em sua brutalidade. A escola, para Luísa, era uma saudade latente, um lampejo de esperança que se acendeu e apagou cedo demais. Ela frequentou as aulas apenas até os 9 anos, quando a professora, em busca de melhores oportunidades, mudou-se para a cidade grande, e ninguém mais veio para substituí-la no pequeno vilarejo. Naqueles poucos anos, no entanto, Luísa absorveu tudo o que pôde. Aprendeu a ler, a escrever e a fazer contas básicas, habilidades que se tornariam preciosas em seu futuro incerto. À noite, sob a luz bruxuleante do lampião, ela se tornava a mestra de seus irmãos, lendo para eles os poucos livros que conseguira guardar, transformando a leitura em uma pequena e mágica fuga daquela realidade tão árida e implacável que os cercava. Quando a seca de 1980 se abateu sobre o Ceará, a situação da família de Luísa, que já era precária, mergulhou em um abismo ainda mais profundo. O açude secou até virar um leito de terra rachada, e os poucos animais que a família ainda possuía, símbolos minguados de sua subsistência, definharam e morreram. O trabalho da mãe de Luísa, lavar roupas para as poucas famílias que ainda podiam pagar, diminuiu drasticamente, pois até os mais abastados começaram a economizar diante da calamidade. Luísa via seus irmãozinhos, cada dia mais fracos, com as barrigas inchadas pela inanição e vermes, definhando diante de seus olhos. Papagaios de papel não mais coloriam o céu do sertão. O vento, antes portador de brisas quentes, agora carregava apenas poeira, desespero e o lamento silencioso da terra sedenta. A memória daquela noite em que ouviu a discussão em voz baixa entre seu padrasto e sua mãe ficaria gravada em Luísa para sempre. Zé Pequeno, com a voz carregada de uma falsa resignação, dizia que seu Juvenal, o homem do maior armazém de Quixadá, estava precisando de uma ajudante e havia oferecido algo tão precioso quanto o ar, comida em troca. A mãe de Luísa, do outro lado, chorava baixinho, implorando que houvesse outro caminho, outra solução para o desespero que os assolava. Naquela noite, a menina rezou com todas as suas forças, apertando seu pequeno terço de madeira entre os dedos magros, pedindo a Deus por chuva, por comida, por qualquer milagre que pudesse salvá-los. Mas o céu permaneceu seco, impiedoso, e o milagre tão esperado nunca veio.
Naquela viagem angustiante no lombo da carroça de seu Juvenal, sob o luar frio e indiferente do sertão, Luísa sentiu o mundo desabar sobre seus ombros ainda frágeis de menina. O sacolejo ritmado da carroça embalava seus pensamentos confusos, enquanto o lugarejo onde nascera e crescera, com suas poucas luzes tremeluzentes, ficava para trás, sumindo no horizonte como estrelas sendo engolidas pela escuridão. Tu vai gostar de Quixadá, menina, disse seu Juvenal, quebrando o silêncio pesado com uma voz rouca que, estranhamente, tentava soar quase amigável. Lá tem movimento, tem gente, tem comércio. Na minha mercearia tu vai aprender um ofício. É melhor que ficar morrendo de fome nesse fim de mundo. Luísa não respondeu. As lágrimas já haviam secado em seu rosto, enquanto sua mente infantil tentava, em vão, decifrar a crueldade do que acabara de acontecer. A pergunta cruel martelava na cabeça de Luísa, como um prego sendo enterrado em seu jovem coração. Sua mãe, sempre tão protetora, apesar de todas as dificuldades, havia permitido que ela fosse levada? 3 sacos de farinha realmente valiam mais que uma filha? Oi, a menina, não pense que vai ser moleza, continuou seu Juvenal, seu tom agora mais duro e ameaçador. Tu vai trabalhar para pagar o que dei pro teu padrasto. Comida e um canto para dormir tu vai ter, mas vai ter que suar a camisa. Chegaram a Quixadá já, perto da meia-noite. A cidade dormia, mas mesmo na penumbra da noite, Luísa pôde perceber que era um lugar bem maior do que seu povoado. Havia casas de alvenaria, ruas mais largas, uma igreja imponente na praça central. Em outras circunstâncias, a menina teria ficado maravilhada com tanta novidade. A mercearia de seu Juvenal erguia-se imponente em uma esquina da cidade, um prédio de 2 andares que abrigava o comércio embaixo e a casa onde ele morava com a esposa, Dona Neuza, em cima. Dona Neuza era uma mulher magra, de olhar desconfiado e severo, que recebeu Luísa com um muxoxo de desaprovação, avaliando-a de cima a baixo com um olhar crítico. É essa a menina? Perguntou ela, a voz áspera, analisando a figura frágil da garota. Tá magra que nem vara de marmelo. Será que aguenta o serviço? Seu Juvenal, sem se importar com a insensibilidade da esposa, respondeu com um tom pragmático e frio. Tem que aguentar. Dei 3 sacos de farinha por ela. Luísa foi conduzida a um quartinho, nos fundos da mercearia, um espaço tão exíguo que mal comportava um catre velho e um banquinho improvisado. As paredes exibiam manchas de umidade, e o cheiro de mofo se misturava com o forte odor de querosene, criando uma atmosfera opressiva. Uma lamparina velha, com sua luz fraca e bruxuleante, foi a única companhia de Luísa naquela primeira noite, tão distante de casa e de tudo o que conhecia. Deitada no colchão que mais parecia um fardo de algodão pisoteado, a menina finalmente permitiu que as lágrimas que vinha contendo jorrassem livremente. Ela chorou por sua mãe, por seus irmãos, pela injustiça de ter sido trocada por comida, mas, acima de tudo, chorou pelo medo avassalador do desconhecido que a aguardava na manhã seguinte, quando o sol voltaria a nascer sobre sua nova e incerta realidade. Antes mesmo que o galo anunciasse o novo dia com seu canto rouco, Luísa foi despertada abruptamente por Dona Neuza, que batia na porta de seu quartinho com uma impaciência ríspida. Acorda? Menina, tem muito serviço esperando. E olha, não pensa que tá aqui de passeio, não? Seu Juvenal é homem de palavra e vai te dar o que prometeu, mas tu vai ter que merecer. Ali, naquele quartinho úmido e mofado, sob a vigilância severa de Dona Neuza, começava a esturribar a nova vida de Luísa, uma existência que se desenhava como a de uma espécie de escrava moderna, vendida por meros 3 sacos de farinha, em plena seca de 1970. A menina, em sua inocência, mal sabia que o verdadeiro e sombrio plano de seu Juvenal para ela era ainda mais cruel e traiçoeiro do que sua mente poderia sequer imaginar. Os primeiros dias na mercearia de seu Juvenal se arrastaram, formando um borrão exaustivo de tarefas intermináveis. Luísa acordava antes do sol nascer
para varrer o chão, tirar o pó das prateleiras, organizar as mercadorias e lavar a calçada, preparando o estabelecimento antes mesmo de abrir as portas. Quando os primeiros clientes chegavam, ela já sentia o corpo exausto, mas o dia mal havia começado. Aprendeu rapidamente a atender no balcão, a pesar as mercadorias com precisão e a fazer entregas pelas redondezas, carregando sacolas pesadas sob o sol inclemente. Seu sotaque carregado do interior e seus modos simples provocavam alguns risos e olhares de desprezo dos clientes da cidade. Mas Luísa engolia o orgulho a cada zombaria, persistindo em seu trabalho árduo. Cada risada, cada olhar de desdém era como um espinho fincado em seu jovem peito, um lembrete constante de sua condição. À noite, depois de fechar a mercearia e apagar as últimas lamparinas, Luísa ainda tinha que ajudar Dona Neuza na cozinha, lavando a louça e as panelas sujas de um jantar que raramente a satisfazia. Somente então, exausta e dolorida, podia finalmente se recolher ao seu quartinho nos fundos. Seu corpo doía, os músculos latejavam, e os dedos, sempre em carne viva pelo sabão e o trabalho incessante, ardiam a cada movimento. Mas o pior era a saudade, um aperto no peito que a sufocava nos momentos de solidão, especialmente quando o silêncio da noite permitia que seus pensamentos voassem até seus irmãos. Naqueles instantes de profunda dor, Luísa apertava seu terço de madeira e rezava por eles, imaginando se teriam comido naquele dia, se estariam seguros, se a fome ainda os castigava. Foi numa quinta-feira, quase 3 semanas após sua chegada a Quixadá, que Luísa desvendou a verdadeira e terrível face do plano de seu Juvenal. Ela estava no depósito, organizando pesados sacos de feijão, quando vozes, vindas da parte da frente da mercearia, cortaram o silêncio. Normalmente, Luísa não dava atenção às conversas dos clientes, mas uma frase específica a fez paralisar, o sangue gelando nas veias. "E aí, Juvenal, quando é que vai me apresentar a tal menina que você arrematou lá dos lados de Canindé?" Era a voz de Coronel Práxedes, um fazendeiro rico e temido da região, que visitava a mercearia uma vez por semana. Um homem corpulento de uns 50 anos, com um bigode grisalho e olhos pequenos, que pareciam sempre calcular o valor de tudo e de todos. Compreendido. Prosseguirei com a história de Luísa, sob a perspectiva do narrador onipresente, entregando agora 8 parágrafos conforme sua solicitação. "Calma, coronel", respondeu seu Juvenal, com uma risada cúmplice que Luísa ouviu do depósito, arrepiando-lhe a pele. "Deixa a menina se ambientar primeiro. Ela ainda está verde, mas logo, logo está no ponto." A cada palavra, a consciência de Luísa parecia se fragmentar. "Mas ela é bonita." "Como você disse?" questionou o coronel. "É uma caboclinha de 13 anos, magrela ainda por causa da seca, mas tem um rosto bonito e vai encher o corpo logo que começar a comer direito. O senhor não vai se arrepender." O sangue de Luísa gelou nas veias. O peso daquela conversa caiu sobre ela como uma pedra, esmagando qualquer resquício de inocência. Não era apenas para trabalhar na mercearia que seu Juvenal a havia comprado. Havia um plano muito mais sinistro e cruel em andamento. O plano agora, cristalino em sua brutalidade, era prepará-la para entregá-la ao coronel Práxedes, um homem cujo nome era sussurrado com temor pela região, conhecido por ter moças jovens trabalhando em sua fazenda, em condições que ninguém ousava detalhar abertamente. "Quero ela daqui a 1 mês", disse o coronel, com uma firmeza que não admitia contestação. "E se for como você está dizendo, pago bem. Tô precisando de uma menina nova lá na sede da fazenda, desde que a outra fugiu." A frase gelou Luísa até os ossos. Seu Juvenal, com a ganância evidente em seus olhos, respondeu: "Pode deixar, coronel. Daqui a 1 mês ela vai estar pronta para ir. Tô alimentando bem, ensinando a ser obediente." Quando os 2 homens se moveram para a frente da mercearia, Luísa deixou-se escorregar até o chão entre os sacos de feijão. Seu coração batia tão forte que parecia prestes a saltar pela boca, e as lágrimas desciam silenciosas pelo rosto da menina, enquanto a terrível verdade se revelava em toda a sua crueza
Ela não. Havia sido comprada apenas para trabalhar na mercearia. Seria revendida, tratada como gado, para servir aos caprichos de um homem poderoso e cruel, um destino que a apavorava mais do que a própria fome. Naquele momento, algo profundo e irreversível mudou dentro de Luísa. O medo que até então a paralisava começou a dar lugar a uma determinação feroz, uma força latente que a própria menina nem sabia que possuía. Uma promessa silenciosa formou-se em sua mente, tão sólida quanto as montanhas que cercavam Quixadá. Ela não seria mercadoria para ser vendida e revendida. De alguma forma, custasse o que custasse, precisava escapar desse destino hediondo que haviam traçado para ela. Mas como? Para onde iria? Quem ajudaria uma menina pobre e sozinha, sem família por perto e sem recursos? Com as mãos trêmulas, Luísa apertou seu terço de madeira, o único elo com seu passado e sua fé, e fez um juramento sussurrado. Por Nossa Senhora de Canindé, não vou deixar que façam isso comigo, prefiro morrer tentando fugir do que viver como escrava. A partir daquele instante, sua vida ganhou um novo propósito: a fuga. Após ouvir aquela conversa devastadora, Luísa voltou às suas tarefas diárias como um autômato. Seu corpo se movia mecanicamente, varrendo, organizando, atendendo aos clientes, mas sua mente estava em outro lugar, processando o horror do destino que a aguardava e traçando em silêncio possíveis rotas de escape. Durante o restante daquele dia, ela serviu os clientes, arrumou mercadorias e obedeceu às ordens de Dona Neuza. Mas era como se estivesse observando outra pessoa realizar aquelas ações. Quando seu Juvenal se aproximou dela mais tarde, instintivamente, Luísa se encolheu, sentindo repulsa. Suas palavras, antes apenas severas, soavam diferentes agora. Cada gentileza parecia uma armadilha. Cada gesto de aprovação lhe causava um embrulho no estômago. "Luísa, tu tá trabalhando bem", ele disse, passando a mão pelos cabelos da menina de um jeito que a fez estremecer. "Tá ficando mais corada também. A comida da Neuza tá fazendo bem para tu." Luísa engoliu em seco, forçando um agradecimento quase inaudível, enquanto aqueles olhos que antes lhe pareciam apenas severos, agora revelavam uma cobiça que lhe causava náuseas profundas. A percepção era clara e cortante. Ele não a estava alimentando por bondade. Ele a estava engordando, como se engorda um animal para o abate, preparando-a para uma transação ainda mais abjeta do que a primeira. Naquela noite, trancada em seu quartinho escuro, Luísa deixou que todo o terror e a angústia que havia segurado durante o dia explodissem em um choro convulso. Ela chorou até os olhos arderem, mordendo o travesseiro para abafar os soluços, não querendo que ninguém ouvisse seu desespero cru. Senti raiva, uma raiva que nunca tinha experimentado antes, do seu padrasto que a vendera, da sua mãe que permitira, de seu Juvenal e do coronel Praxedes, que a tratavam como mera mercadoria. Mas o pior sentimento era o da traição. Durante aquelas semanas, Luísa havia, em sua ingenuidade, começado a se acreditar que, apesar de tudo, estava ao menos segura, aprendendo um ofício e com comida na barriga. Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés novamente, e a solidão a envolveu como um manto gélido. Não havia ninguém a quem recorrer, ninguém que se importasse verdadeiramente com o que aconteceria com ela. Sentada na beirada daquele catre velho, com apenas a fraca luz da lamparina iluminando o quarto, Luísa olhou para suas mãos calejadas e magras, mãos de criança que haviam sido forçadas a trabalhar como adultas. Ela pensou em seus irmãos, na possibilidade de nunca mais vê-los. Pensou em sua mãe, e a dúvida, afiada como uma faca, retorcia-se na ferida. Será que ela sabia do verdadeiro destino que a aguardava quando permitiu que a levassem? "Não sou um saco de feijão para ser vendida", sussurrou para si mesma, as lágrimas secando no rosto. "Não sou um animal para ser negociada." Aquela noite foi a mais longa de sua vida, e o medo e a angústia não a deixaram dormir. Compreendido. Prosseguirei com a história de Luísa, entregando mais 2 parágrafos e depois
finalizando-a com os parágrafos necessários para uma conclusão coerente, mantendo o narrador onipresente. A noite toda Luísa revirou no catre, o medo e a angústia não lhe permitindo pregar os olhos. Cada barulho da madeira velha estalando, cada som noturno da cidade estranha, fazia-a sobressaltar-se, imagens terríveis do que poderia acontecer-lhe na fazenda do coronel Práxedes invadiam sua mente como fantasmas, pintando cenários de exploração e desespero. Pela primeira vez em sua vida, a menina pensou seriamente em fugir, em simplesmente desaparecer na escuridão da noite. Mas para onde iria? Como sobreviveria sozinha? O que aconteceria se a pegassem? As histórias sussurradas que tinha ouvido sobre meninas fugitivas que acabavam em situações ainda piores a assombravam, tornando a ideia da fuga um dilema entre a liberdade incerta e um destino cruelmente certo. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol se esgueiraram pelas frestas da janela do seu quartinho, Luísa estava exausta, mas algo fundamental havia mudado dentro dela. O medo ainda estava lá, pulsante, uma presença fria em seu peito. Mas ao lado dele, com uma força surpreendente, havia nascido uma determinação feroz. Ela ainda não sabia como, mas a certeza era inabalável. Não seria entregue ao coronel Práxedes. Não seria tratada como propriedade, como mercadoria. Naquela manhã, enquanto varria a mercearia antes de abrir, Luísa observou cada detalhe do lugar com novos olhos. Não era mais apenas seu local de trabalho, era sua prisão, da qual precisava escapar antes que fosse tarde demais. Cada cliente que entrava, cada comentário, cada interação passou a ser analisada em busca de uma oportunidade, de uma saída, de uma fagulha de esperança. Os dias que se seguiram à descoberta do plano de seu Juvenal foram um estranho e exaustivo exercício de dissimulação. Por fora, Luísa continuava sendo a menina obediente e trabalhadora que todos conheciam na mercearia. Por dentro, porém, sua mente fervilhava com planos de fuga e cenários de sobrevivência. Ela começou a observar tudo com uma atenção meticulosa. Os horários em que a mercearia ficava mais vazia, as rotas das entregas que fazia, os clientes que pareciam mais gentis, buscando qualquer brecha em sua rotina de cativeiro. Uma mudança sutil, mas significativa, ocorreu na maneira como seu, Juvenal e Dona Neuza passaram a tratá-la. De repente, Luísa começou a receber porções maiores de comida, e Dona Neuza, antes tão ríspida, trouxe um vestido menos esfarrapado para ela usar ao atender os clientes. Seu Juvenal, por sua vez, começou a ensiná-la a lidar com o dinheiro e a fazer contas simples no comércio. "Tu é esperta, menina?" ele dizia, com um sorriso que jamais alcançava seus olhos, mas que Luísa já identificava como uma máscara. Mais esperta que muita gente grande que vem aqui. Cada elogio, cada gentileza, porém, causava um embrulho no estômago da menina. Ela sabia que aquilo não era valorização genuína. Era como um fazendeiro cuidando de um animal que renderia bom dinheiro no abate. Um cuidado perverso que a preparava para seu destino. Uma tarde, enquanto Luísa organizava latas de conserva no depósito, o coronel Práxedes apareceu na mercearia. Seu corpo inteiro enrijeceu quando ele se aproximou do balcão, seus olhos pequenos e frios examinando-a de cima a baixo como quem avalia uma peça de carne no açougue, confirmando os piores temores de Luísa. "É essa a menina, Juvenal?" perguntou ele sem tirar os olhos de Luísa. "Sim, coronel, é ela mesma", respondeu seu Juvenal, vindo para perto da menina e pousando uma mão em seu ombro, um peso que parecia chumbo. "Luísa, vem aqui cumprimentar o coronel Práxedes. Ele é o homem mais importante dessas bandas." Com as pernas tremendo incontrolavelmente e o coração batendo descompassado, Luísa se aproximou e murmurou um bom dia quase inaudível, mantendo os olhos fixos no chão, temendo o que encontraria se ousasse encará-lo. "Olha para mim, menina", ordenou o coronel. Lentamente, Luísa ergueu o olhar. Seus olhos eram como duas contas escuras e sem brilho, avaliando cada centímetro do seu rosto. Ele sorriu
revelando dentes amarelados pelo fumo de rolo. Bonita mesmo, disse ele a seu Juvenal, como se Luísa não estivesse ali. Tá ficando mais corada, daqui a pouco tá no ponto como tu disse. O combinado era 1 mês, respondeu seu Juvenal. Falta pouco agora. Tá bom, vou preparar o quarto dela lá na sede. O coronel afirmou com frieza, virando-se para Luísa novamente. Tu vai gostar de morar na fazenda, menina. Lá tem muito espaço, comida boa, melhor que ficar nessa mercearia apertada. Luísa não conseguiu responder. Um nó se formou em sua garganta, sufocando qualquer palavra, e o coronel riu de sua reação, interpretando-a como mera timidez de menina do interior. Após ele sair, Luísa correu para o depósito e vomitou tudo o que tinha no estômago. A náusea não era apenas física, era o nojo daquela situação, daqueles homens, do destino que queriam lhe impor. Naquela mesma noite, enquanto lavava a louça do jantar, Luísa ouviu Dona Neuza discutindo com seu Juvenal na sala, a voz baixa, mas carregada de indignação. Tu tá louco de vender as meninas pro coronel? Ela sibilava. Todo mundo sabe o que acontece com as moças que vão para a fazenda dele. A última voltou prenha e quase morta depois de tentar tirar a criança com chá de arruda. Cala essa boca, rosnou seu Juvenal. O que acontece na fazenda dele não é problema nosso. Ele tá pagando bom dinheiro pela menina e se descobrirem... Já não basta ter comprado ela do padrasto, agora quer revender como se fosse mercadoria, continuou Dona Neuza. Quem vai descobrir? Aquela gente lá de Canindé mal sabe assinar o nome. E aqui em Quixadá, todo mundo sabe que o coronel faz o que quer. Ninguém vai se meter. A discussão continuou. Mas Luísa já tinha ouvido o suficiente. Seu tempo estava se esgotando rapidamente. O prazo de 1 mês estava quase chegando ao fim e ela precisava agir antes que fosse tarde demais. Naquela noite, deitada no catre, ela tomou uma decisão inabalável. Na primeira oportunidade que surgisse, ela fugiria. Não importava para onde, não importava como. Qualquer destino seria infinitamente melhor do que a fazenda do coronel Praxedes. A oportunidade de fuga surgiu mais cedo do que Luísa. Esperava um sopro de esperança em meio ao desespero. 3 dias após a visita do coronel Praxedes, seu Juvenal a mandou fazer uma entrega na casa de Dona Josefa, uma cliente que morava nos arredores de Quixadá. Era uma sacola grande, repleta de provisões para a semana, e o caminho até lá levaria quase 1 hora a pé. Vai e volta ligeiro, ordenou ele, entregando-lhe a sacola pesada. Não fica de prosa com ninguém pelo caminho. Com o coração acelerado, Luísa pegou a sacola e saiu. Enquanto caminhava pelas ruas de terra da cidade, sua mente trabalhava frenética. Era agora ou nunca. Em vez de seguir o caminho para a casa de Dona Josefa, ela poderia tomar a estrada que levava para fora da cidade. Mas e depois? Para onde iria? Como sobreviveria sem comida, sem dinheiro, sem conhecer ninguém? No meio do caminho, Luísa parou à sombra de um juazeiro para descansar e tentar organizar seus pensamentos turbulentos. Foi então que notou uma pequena igreja branca no alto de uma colina. Um ponto de paz em meio à aridez. Algo a atraiu até lá. Talvez a lembrança das missas de domingo na sua terra, talvez apenas a necessidade de um abrigo temporário para organizar seus pensamentos. A igreja estava vazia, exceto por uma senhora de cabelos grisalhos que varria o chão de cerâmica gasta. Ela levantou os olhos quando Luísa entrou e sorriu com uma doçura que a menina não via há muito tempo. "Boa tarde, minha filha. Veio rezar?" perguntou. Luísa assentiu silenciosamente, ainda segurando as tais sacola pesada de mantimentos. A senhora, que se apresentou como Dona Nazaré, olhou-a com atenção, como se pudesse enxergar além da sua aparência frágil e captar a angústia em sua alma. "Você não é daqui, é?" perguntou ela, apoiando-se na vassoura. Algo naqueles olhos bondosos quebrou as defesas de Luísa, e as palavras saíram como uma torrente. Ela contou sobre seu padrasto, sobre os 3 sacos de farinha, sobre a mercearia de seu Juvenal e o terrível destino que a aguardava na fazenda do mais noite.
Coronel Praxedes falou até ficar sem fôlego, as lágrimas escorrendo pelo rosto, a voz embargada pelo medo e pela angústia acumulada. Dona Nazaré ouviu tudo em silêncio, seu rosto enrugado, expressando primeiro choque, depois indignação e, finalmente, uma determinação silenciosa. Minha filha, disse ela, quando Luísa terminou com a voz embargada pela emoção, isso que estão fazendo com você é crime. É pecado aos olhos de Deus e crime aos olhos da lei. Mas eu não tenho para onde ir, respondeu Luísa, enxugando as lágrimas. Se eu fugir, vão me encontrar. E se eu voltasse para casa, meu padrasto me venderia de novo. Dona Nazaré ficou pensativa por alguns momentos, como se travasse uma batalha interna, ponderando o risco de ajudar aquela menina desconhecida. Por fim, decidiu-se, com a convicção de quem faz o certo. Vou te ajudar. Tenho uma prima em Fortaleza que pode te abrigar por um tempo, mas não podemos agir precipitadamente. Se você sumir agora com essa entrega, vão te procurar por toda a parte. O plano que Dona Nazaré elaborou era arriscado, mas para Luísa era sua única esperança. Ela deveria voltar à mercearia, continuar trabalhando normalmente por mais alguns dias, enquanto Dona Nazaré preparava tudo para sua fuga. No domingo seguinte, quando Luísa fosse liberada para ir à missa, uma generosidade recente de seu Juvenal, para mostrar que não a tratava mal, Dona Nazaré a encontraria na igreja e a levaria até a estação rodoviária. De lá, Luísa pegaria um ônibus para Fortaleza, onde a prima de Dona Nazaré a esperaria. E quanto aos mantimentos de Dona Josefa? Perguntou Luísa, olhando para a sacola que ainda segurava. Vamos fazer a entrega juntas, respondeu Dona Nazaré. Assim você não se atrasa e não levanta suspeitas. Naquele momento, pela primeira vez desde que saíra de casa, Luísa sentiu uma fagulha de esperança, pequena, mas persistente. Talvez, apenas talvez, ela conseguisse escapar do destino terrível que tinham planejado para ela. Os dias seguintes foram uma tortura, cada hora parecendo se arrastar, enquanto Luísa fingia a normalidade na mercearia. Ela sorria para os clientes, obedecia às ordens de seu Juvenal e Dona Neuza, e contava mentalmente as horas até o domingo. À noite, em seu quartinho, ensaiava como agiria, o que diria, como se comportaria para não levantar suspeitas. Mas o destino, que já tinha sido tão cruel com Luísa, preparava mais um golpe. Na sexta-feira, 2 dias antes da fuga planejada, o coronel Praxedes apareceu na mercearia, seu rosto normalmente impassível, mostrando uma impaciência incomum. Juvenal, preciso levar a menina amanhã mesmo, anunciou ele, batendo com força no balcão. Minha governanta pediu as contas de repente e tô precisando de alguém lá na sede urgente. O sangue de Luísa gelou. Seu Juvenal pareceu hesitar, olhando de Luísa para o coronel, mas a tentação falou mais alto. Mas o combinado era só na semana que vem, argumentou ele. A menina ainda está se acostumando aqui. Aumenta 10.000 cruzeiros no pagamento, respondeu o coronel, sacando um maço de notas do bolso. É pegar ou largar? Luísa viu os olhos de seu Juvenal brilharem com ganância diante do dinheiro. Ele estendeu a mão, pegou as notas e as contou lentamente. Tá certo então, coronel. Amanhã de manhã o senhor pode vir buscar ela. O mundo de Luísa desabou. O plano cuidadosamente elaborado com Dona Nazaré tinha acabado de ir por água abaixo. Em menos de 24 horas, ela estaria na fazenda do coronel, sem qualquer esperança de fuga. Quando a noite chegou e todos foram dormir, Luísa se encolheu no catre com um desespero que nunca tinha sentido antes. Não conseguia chorar. Estava além das lágrimas. A única certeza era que não podia esperar até o domingo. Precisava fugir naquela mesma noite, mesmo sem plano, mesmo sem destino certo. Luísa esperou até que os roncos pesados de seu Juvenal pudessem ser ouvidos pelo corredor. Com cuidado redobrado para não fazer barulho, juntou suas poucas coisas. O terço de madeira, um lenço que tinha ganhado de Dona Neuza e uma troca de roupa. Não tinha dinheiro, não tinha comida, mas tinha determinação. Descalça, para não fazer barulho, atravessou a cozinha escura. A porta dos fundos estava trancada,
com a chave guardada no quarto de seu Juvenal. Teria que sair pela frente, atravessando a mercearia, uma verdadeira zona de risco. Com o coração na boca, Luísa destrancou a porta que separava a casa da loja e entrou no ambiente escuro, iluminado apenas pela luz fraca da lua que entrava pelas janelas. Foi então que ouviu um ruído, um leve arrastar de pés no assoalho de madeira. Ela congelou, sentindo o sangue pulsar nas têmporas. Uma sombra se moveu entre as prateleiras. "Aonde pensa que vai, menina?" A voz de Dona Neuza cortou o silêncio como uma navalha. Ela estava sentada em uma cadeira perto do balcão, quase invisível na penumbra, como se estivesse esperando. Eu gaguejei." Foi tudo o que Luísa conseguiu murmurar, incapaz de inventar uma desculpa. "Tá pensando em fugir, não é?" Dona Neuza se levantou lentamente. "Achou que a gente não ia perceber? Tu não é a primeira que tenta." Luísa recuou alguns passos, buscando desesperadamente uma saída, um ponto de fuga. Dona Neuza avançou, mas para a surpresa da menina, não gritou por seu Juvenal. Em vez disso, falou em voz baixa, quase um sussurro. "Escuta aqui, menina. Sei o que o coronel faz com as moças que vão para a fazenda dele. Não concordo com isso, mas não posso ir contra meu marido." Ela suspirou profundamente, uma resignação amarga em sua voz. "Mas também não vou ser cúmplice de deixar uma criança na mão daquele monstro." Confusa, Luísa observou enquanto Dona Neuza tirava algo de dentro do bolso do avental. Um pequeno embrulho de pano. "Aqui tem dinheiro suficiente para uma passagem até Fortaleza", disse ela, entregando o embrulho para Luísa. "Não é muito, mas deve dar para tu se virar por uns dias até encontrar trabalho." Luísa olhou para o embrulho, depois para Dona Neuza, sem conseguir entender aquela mudança repentina. "Por quê?" Foi tudo que conseguiu perguntar. "Porque também já fui menina um dia", respondeu Dona Neuza, com uma tristeza profunda na voz e um brilho de empatia em seus olhos. "E por que não conseguiria viver comigo mesma se não fizesse nada?" Ela guiou Luísa até a porta da frente, destrancando-a com o máximo cuidado para não fazer barulho. "Vai pela Rua dos Fundos, até chegar na estação. O primeiro ônibus para Fortaleza sai às 5 da manhã. Fica escondida até lá e nunca mais volte a Quixadá enquanto o coronel Práxedes ou meu marido estiverem vivos." Antes que Luísa pudesse sequer agradecer, Dona Neuza a empurrou gentilmente para fora e fechou a porta. Ali estava Luísa, sozinha na noite escura, com apenas um pequeno embrulho de dinheiro e o coração disparado entre o medo e a esperança. A estrada para Fortaleza foi longa e cheia de sobressaltos para a menina. A cada parada do ônibus, ela se encolhia no banco, temendo ver o rosto severo de seu Juvenal ou os olhos frios do coronel Praxedes. Apertava o pequeno embrulho de dinheiro que Dona Neuza havia lhe dado, seu único recurso naquele mundo desconhecido e assustador. Chegando na capital cearense, Luísa foi tomada por um misto de maravilhamento e terror. Nunca tinha visto tantas pessoas, tantos carros, tanto barulho. As ruas largas, os prédios altos, as luzes cintilantes, tudo era tão diferente do seu pequeno vilarejo ou mesmo de Quixadá. Como uma formiguinha perdida em um mundo gigante, ela caminhou sem rumo, tentando decifrar aquela cidade que parecia engolir gente, mas que também prometia uma chance de vida nova. Com o pouco dinheiro de Dona Neuza, Luísa conseguiu comprar um pão e uma banana numa quitanda. Ali, com a coragem que lhe brotava da necessidade, perguntou onde poderia encontrar trabalho. "Uma pirralha como você?" riu o dono da quitanda. "Vai procurar as madames dos Meireles ou da Aldeota. Sempre precisam de empregadinhas. Mas cuidado, viu? Tem muita gente ruim nessas ruas." Seguindo vagamente as direções que lhe deram, Luísa caminhou por horas até chegar a um bairro de casas grandes e muradas. Bateu de porta em porta, oferecendo-se para limpar, cozinhar, fazer qualquer serviço que a livrasse da rua. Foi recebida com desconfiança e portas fechadas na cara, até que, por um milagre, uma senhora idosa, Dona Eulália, aceitou lhe dar um teto em troca de trabalho. "Pode dormir no quartinho dos fundos", disse ela, olhando a menina por cima dos óculos. "Mas é por experiência, se não servir, vai embora."
O quartinho dos fundos era pouco mais que um depósito, com uma cama improvisada, mas para Luísa, depois de tudo que havia passado, parecia um palácio. Ali, ela trabalhou de sol a sol, limpando e polindo a casa enorme, lavando pilhas intermináveis de roupa no tanque e cozinhando, seguindo as receitas complicadas que Dona Eulália exigia. Seus dedos rachavam do sabão em pó barato, suas costas doíam de tanto esfregar o chão, mas Luísa não reclamava. Pela primeira vez em sua vida, ela estava trabalhando por escolha própria, não como mercadoria vendida. O tempo foi passando e Luísa foi se adaptando lentamente à vida na capital. Dona Eulália, apesar de exigente, não era má pessoa. Com o tempo, impressionada com a inteligência da menina, começou a ensiná-la a ler melhor, percebendo que Luísa já conhecia as letras. Nas noites, depois que a patroa ia dormir, Luísa ficava debruçada sobre os livros velhos que encontrava na estante da sala, decifrando palavras, ampliando seu vocabulário e sonhando com um futuro diferente, um futuro que ela sabia que só os livros poderiam lhe oferecer. Um dia, fazendo compras para Dona Eulália no mercado, Luísa esbarrou em uma senhora que deixou cair todas as suas sacolas. "Me desculpe", falou, ajudando-a a recolher as coisas. A senhora olhou-a atentamente e sorriu. "Não tem problema, minha filha, mas você é muito jovem para estar carregando tanto peso." "Quantos anos tem?" "14", respondeu Luísa, acrescentando 1 ano à sua idade real para parecer mais velha. "E trabalha de doméstica? Não deveria estar na escola?" Aquela pergunta despertou algo em Luísa que ela nem sabia que existia. A ideia de escola, de estudos, a possibilidade de um futuro além de lavar e passar. Ela contou à senhora um pouco de sua história, omitindo os detalhes mais sombrios sobre seu Juvenal e o coronel, apenas mencionando que tinha vindo do interior para trabalhar. A senhora, que se apresentou como professora Regina, ouviu tudo com atenção e uma indignação crescente. "Olha, minha filha, trabalhar não é vergonha nenhuma, mas uma menina da sua idade precisa estudar. Há uma escola noturna onde dou aulas, por que não aparece lá? Podemos te matricular." A ideia de voltar a estudar acendeu uma luz dentro de Luísa que ela nem sabia que existia. Naquela mesma noite, contou a Dona Eulália sobre seu desejo de frequentar a escola noturna. "Escola?" Dona Eulália franziu ao senho. "E quem vai lavar a louça do jantar? Quem vai passar minhas roupas? Posso fazer tudo antes de ir", prometeu Luísa desesperada. "Acordo mais cedo, durmo mais tarde, faço qualquer coisa, só quero estudar." Após muita negociação, Dona Eulália concordou. Luísa poderia frequentar a escola 3 noites por semana, desde que todo o serviço estivesse impecável. Assim começou sua jornada de estudos, abrindo portas que ela jamais imaginara possíveis para uma menina vendida por 3 sacos de farinha. Os meses foram passando e, lentamente, Luísa construía uma nova vida em Fortaleza. A escola noturna se tornou seu refúgio, sua esperança, o lugar onde a mente dela podia se expandir livremente. Professora Regina tomou-a sob sua proteção, impressionada com sua sede de conhecimento e rapidez em aprender. Nas horas vagas, Luísa devorava os livros que a professora lhe emprestava, viajando para mundos distantes através das palavras, descobrindo ideias e possibilidades que jamais teria conhecido em seu pequeno vilarejo. No entanto, o medo nunca a abandonou completamente. Às vezes, ao cruzar com algum homem de aparência semelhante à de seu Juvenal ou do coronel Praxedes, seu coração disparava e ela se escondia, temendo ser reconhecida e levada de volta ao pesadelo. Nos pesadelos que ainda a atormentavam, ela corria por campos de terra rachada, perseguida por sombras que queriam jogá-la em um saco de farinha, uma imagem vívida de sua terrível experiência. Luísa trabalhou na casa de Dona Eulália por quase 2 anos, e com o tempo, a relação delas evoluiu de patroa e empregada para algo mais próximo de avó e neta. Dona Eulália se orgulhava dos progressos de Luísa na escola e até começou a pagar-lhe um pequeno salário.
que a menina guardava religiosamente numa lata de goiabada embaixo do colchão. Foi durante esse período que Luísa conheceu o mestre Antônio, um carpinteiro que vinha regularmente fazer reparos na casa de Dona Eulália. Homem simples, mas de grande sabedoria. Ele ficou impressionado quando a viu lendo um livro durante seu intervalo. Não é todo dia que se vê uma mocinha como você interessada em livros, comentou ele. Quero ser professora um dia, confessou Luísa, revelando um sonho que nem tinha admitido para si mesma até aquele momento. Mestre Antônio sorriu. Bom sonho, mas sabia que também dá para ganhar dinheiro com esse seu talento para as letras? Ele explicou que precisava de alguém para ajudá-lo com orçamentos, recibos e correspondências para seus clientes, já que mal sabia assinar o próprio nome. Assim começou o segundo trabalho de Luísa, algumas horas por semana, ajudando o mestre Antônio com seus documentos. O dinheiro que ganhava ia direto para sua latinha de goiabada, alimentando um plano que começava a se formar em sua cabeça. Quando completou 16 anos, Luísa tomou uma decisão inadiável. Voltaria a Canindé para buscar seus irmãos. Não tinha notícias deles desde que fora vendida pelo padrasto, e a preocupação a corroía dia e noite. Precisava saber se estavam bem, se ainda passavam fome, se seu padrasto ainda estava lá, se a mãe, em sua fragilidade, havia conseguido protegê-los. A imagem de seus irmãos definhando, os olhos assustados no dia de sua partida, era um fardo em sua alma, e agora, com um pouco de dinheiro e a força que os estudos lhe deram, ela sentia que era seu dever, sua missão, trazê-los para um futuro melhor, longe da seca e da crueldade do sertão que lhes havia roubado tanto. Era a hora de a menina vendida por 3 sacos de farinha reescrever a própria história e a de sua família.